Paz e bem, irmãos e irmãs no Santo Batismo em Cristo. Trago-vos à reflexão o Evangelho que a liturgia da palavra nos propõe para este sexto dia da 15ª semana do tempo comum ou tempo ordinário. Vou limitar-me em comentar apenas porque o texto está ao nosso alcance. Encontramo-lo no Evangelho da versão de São Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Neste texto, o evangelista, na verdade, apresenta-nos os ensinamentos de Jesus a respeito do sábado. A base de tudo é uma crítica que os fariseus levantam contra Jesus num dia em que se devia, por lei, observar o repouso, o descanso sabático. Os discípulos de Jesus recolhem alimentos no meio das plantações num dia de sábado. E o ato de recolher espigas configurava um trabalho que, segundo a lei, devia terminar na tarde de sexta-feira. Trabalhar em dia de sábado era proibido de acordo com a lei. E se Jesus não proíbe os seus discípulos a apanhar espigas em dia de sábado, quer dizer que Jesus, na visão dos fariseus, não respeitava a lei, que era um dos pilares da fé judaica. Irmãos e irmãs, procuremos os ensinamentos de Jesus neste facto. Tal como já referimos, o texto começa afirmando que Jesus estava com os seus discípulos no campo em dia de sábado. Os fariseus vieram e, vendo os discípulos apanhando espigas, atacam a Jesus com estas palavras: vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido em dia de sábado. Há um dado bastante interessante aqui que nos faz questionar, irmãos. Se os fariseus viram os discípulos apanhar espigas, é porque eles também estavam no campo quando não deviam estar. A pergunta é: o que faziam então os fariseus no campo, se naquele dia consagrado ao Senhor deviam estar no templo a observar o repouso sabático? Se os fariseus viram, é porque estavam a caminhar juntos com os discípulos de Jesus. E aqui vai a lição. Cuidado, irmãos. Quantas pessoas andam com Jesus, mas não acreditam em Jesus? Quantas pessoas andam na igreja, mas não amam a igreja? Quantas pessoas não andam conosco, mas não querem o nosso bem? Algumas pessoas andam conosco apenas para encontrar a melhor ocasião para nos destruir, para nos arruinar. Era o que faziam muitas vezes os fariseus. Andavam com Jesus apenas para o criticar e encontrar oportunidade para o desacreditar e até mesmo matar. Hoje como ontem, agora como dantes, existem fariseus também nos dias de hoje. Não de identidade, mas de comportamento. E que isto fique claro, caríssimos irmãos. Os que vão desejar acabar conosco muitas vezes andarão conosco, comerão conosco, dormirão conosco e até nos vão elogiar para parecer que estão conosco. Precisamos ter atenção, caríssimos irmãos, para identificar essa gente que pode ser um parente nosso, pode ser um nosso colega, ou mesmo aquela pessoa que julgamos ser nossa amiga. Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros sentiram fome?
E mais, também não lestes na lei que ao sábado, no templo, os sacerdotes violavam o repouso sabático e ficavam isentos de culpa? A vossa atenção para esta expressão que aparece 2 vezes no texto, caríssimos irmãos. Não lestes, assim afirmava Jesus. Na verdade, esta é apenas uma das várias passagens em que os evangelistas apresentam Jesus a fazer referência à Sagrada Escritura. Jesus respondia sempre aos ataques dos seus adversários com a Sagrada Escritura. E nós, como interpretamos as passagens bíblicas, caríssimos irmãos? Jesus sempre utilizou corretamente a palavra de Deus. No fundo, Jesus, ao citar a Sagrada Escritura, na resposta que dá aos fariseus, ele desmascara como muitas vezes somos seletivos em relação à Sagrada Escritura, em memorizarmos apenas aquilo que nos interessa e nos convém. Citamos aquilo que gostamos e que é mais fácil para nós, mas nunca aquilo que nos confronta e questiona. Triste mesmo é servir-se da palavra de Deus apenas para criticar, para prejudicar e não para ajudar. Não é assim que devemos utilizar a palavra de Deus. Agora, vamos partir para a última frase do Evangelho. O Filho do Homem é Senhor do sábado, diz Jesus aos discípulos. Diz Jesus aos fariseus, no caso em concreto. A vida, caríssimos irmãos, está acima de qualquer lei e até mesmo acima de certas leis religiosas. A lei deve servir à vida e não a vida servir à lei. A lei deve ser mais importante que a vida e uma lei que não favorece a vida não deve ser seguida. Uma lei que não favorece a vida não deve ser observada. Uma lei que não favorece a vida não deve ser respeitada. É o que vemos no episódio de hoje. Os discípulos não fazem qualquer tipo de trabalho no sábado. Eles recolhem espigas não para vender, mas para satisfazer uma necessidade básica do ser humano, a fome. A nossa missão, irmãos e irmãs, é respeitar a vida em todas as suas etapas do desenvolvimento, isto é, desde a sua concessão até ao seu declinar. Deus é o Senhor da vida e não da morte. Se nós quisermos ser seus adoradores e filhos amados, façamos então como Jesus fez, defendendo a vida acima de tudo e todos. Amém.